Então, finalmente, a gente terminou prescrição e decadência, né? Eu estaria muito satisfeito se a gente tivesse chegado até aqui no ano. Com toda honestidade, estaria plenamente satisfeito. Porque como a gente faz toda aquela parte introdutória, né, dos conceitos jurídicos gerais, de imperatividade, autorizamento normativo, direito subjetivo, direito objetivo, tal, toda aquela parte teórica inicial, né, realmente a gente assume um trabalho, uma sobrecarga. Né? E o que acontece com essa matéria que a gente vai ter agora, forma e prova do negócio jurídico, o que acontece com essa matéria, é que, embora a prova, né, do negócio jurídico esteja também regulada no Código Civil, na parte geral do Código Civil, ela está regulada também no Código de Processo Civil. Porque a prova é uma zona de confluência aí entre o direito material, né, e o direito processual. É por essa razão. Né? É claro, né, que não só dentro do processo o fato tem que ser provado. Né? Nem só dentro do processo. O fato tem que ser provado em muitas outras circunstâncias, naturalmente. Né? Mas o fundamental, o mais frequente entre nós, é que a prova do fato jurídico desse dentro do processo. Tá? Então, a gente até já conversei com os professores de processo e a gente costuma deixar esse conteúdo para os professores de processo, porque eles precisam trabalhar se dedicar muito a esse conteúdo, porque é um tema fundamental lá dentro do processo civil. Né? Embora ele também esteja aqui no direito civil material, em razão disso, em razão de que nem toda prova se faz por uma questão procedimental. Né? Mas não há diferenças relevantes, né, do direito material para o direito instrumental. Então, os artigos não são iguais, naturalmente, né, mas são muito semelhantes do Código de Civil e do Código de Processo Civil, porque os objetivos são diferentes, né? Mas não existe nenhuma perturbação aí do modo pelo qual, né, a prova no direito material e a prova no direito processual se relacionam. Né? Pelo que eu estaria absolutamente satisfeito, normalmente, né, no ensino presencial, eu termino em prescrição e decadência, para que a gente tenha bastante tempo e tal. No entanto, se eu terminasse essa semana, né, ia dar uma pinta enorme que eu não queria trabalhar na semana que vem. Né? Porque realmente semana que vem vai estar tomada, né? E aí eu fiz um exame de consciência, eu falei, não tem necessidade de eu não dar aula na semana que vem, né? E não fazer forma e prova, ainda mais que a gente vai ter, né? Ainda a quinta e a sexta da semana que vem. Quer dizer, na quinta-feira a gente termina a forma e prova de uma maneira suficiente e a gente ainda tem a sexta-feira para ver alguma coisa que a gente tem que fazer sobre isso e tirar as suas dúvidas e tal. Então, realmente não tem justificativa para a gente não fazer forma e prova dessa vez. Mas podem ficar tranquilos que o senhor vai rever esse conteúdo lá em direito processual. E por que eu gosto de tratar como forma e prova? Né? Eu não gosto de falar só da prova, eu gosto de falar dos dois institutos. Forma a gente já falou antes, né? Que nós falamos que requisito, elemento essencial do negócio jurídico e do ato jurídico, né, era o seu elemento subjetivo, o seu elemento objetivo e o seu elemento formal, quer dizer, que todo negócio jurídico tinha que ter uma forma. Né? Então, olha só que interessante, a forma, né, é um elemento essencial do negócio e, portanto, ela é um elemento intrínseco ao negócio. Né? Ou o fato, o negócio jurídico tem uma forma, o ato, o negócio jurídico tem uma forma, ou ele não tem uma forma, né? E ele não se realiza. Agora, note bem, é claro que se o negócio jurídico exige uma certa forma, exige
que o negócio seja feito por escritura pública. Então, é claro que essa prova do negócio jurídico só pode ser por essa forma específica, né? Então, num certo sentido, a forma condiciona a prova. É isso, tá? Mas a forma, vou repetir, ela é um elemento intrínseco do ato ou do negócio jurídico. Ou ele tem, ou ele não tem. Tá beleza? Muito bem. Agora, a prova não faz parte do ato. A prova é externa ao ato, é um elemento extrínseco ao ato, que se refere à possibilidade de seu reconhecimento, né? Ao ato, fato ou negócio. Mesmo os fatos naturais precisam ser provados. Agora, o juiz de direito, né, especialmente o juiz de direito, mas qualquer uma autoridade que tem que tomar uma decisão, veja a situação em que está o juiz de direito. Ele tem que tomar uma decisão baseada na lei e nos fatos. É isso, não é? Agora, perceba bem, se ele tem que tomar uma... A lei está aí para todo mundo ver, está lá colocada, né? Também, lei em sentido amplo, né? A norma, né? O contrato, está tudo lá, objetivamente, é direito objetivo. Muito bem. Então, ele tem que tomar uma decisão baseada nisso e nos fatos. Agora, quais fatos? Né? Como é que eu sei que o fato realmente aconteceu? Como é que eu sei? Eu sei só se há sobre o fato um relato numa linguagem juridicamente competente dentro dos autos do processo. Essa que é a questão. Né? O fato mesmo, o fato jurídico, como qualquer um fato histórico, qualquer um, absolutamente todos os fatos históricos, eles não se reproduzem, né? Eles não se repetem, melhor dizendo. Então, se A matou B na esquina da rua tal com tal, a tal hora, veja, foi aquele espaço e aquele tempo, não vai acontecer de novo. Não é mesmo? Como é que eu faço a prova de um evento que eu não tenho mais como reproduzir? Ah, professor, fizeram uma reconstituição do fato. Note bem, uma reconstituição é uma linguagem que fala sobre aquele fato, né? Com base em outras linguagens, uma testemunha que viu, o que a vítima contou, o que o réu falou. É isso que a gente tem, não é? Vocês viram aí na mídia, eu não tive a paciência de ler tudo, né? Mas vocês viram aí, nem paciência nem tempo, mas vocês viram aí na mídia, né? Esse caso do estupro que causou. Olha, o que está em questão lá? Todas as coisas é prova. Não é? Ah, mas está provado, em alguns lugares eu li que estava provada a ruptura imenal, por exemplo. Não é? Muito bem. Como é que eu faço isso? Eu tenho uma linguagem indiciária, não é? Porque ela não saiu da realidade ainda, ela é um índice, mas se a sua mulher toma um soco e fica com a marca não é o soco, a marca é um índice da agressão. Então, você tem um índice, você tem uma linguagem indiciária, aí vai lá o perito e examina aquele índice. E aí ele transcodifica aquilo para uma linguagem simbólica, escrita, que não guarda mais relação com a com a realidade. É a mesma coisa que faz um perito médico legal, né? Aliás, isso é uma perícia médica legal. Mas se uma mulher é agredida e vai fazer uma perícia médica, o perito vai dizer, olha, aparentemente, pelas lesões, ela foi agredida de tal forma, objeto contundente, pontiagudo, aí ele vai lá desenvolver a técnica dele. Mas então, veja só, o laudo pericial é uma linguagem que fala de uma outra linguagem, é uma linguagem simbólica que fala de uma linguagem indiciária. Porque o fato mesmo da agressão eu não sei mais. Ah, professor, mas é que o vizinho escutou, beleza. Então eu preciso do testemunho do vizinho, né? Dentro do processo, né? Reduzido a termo. Não é o testemunho dele num áudio, é reduzido a termo, né? E se houver um áudio, esse áudio tem que ser esqueci como é que falo agora, né? Quando o áudio é colocado
na linguagem escrita, não é? Por um perito que tem essa autoridade diante do juiz, não é? Ora, é isso que a gente está falando. A gente, quando fala de prova, a gente fala não do evento mesmo, né? A coisa que aconteceu, mas a gente fala de uma linguagem sobre a coisa. Esse é o ponto fundamental. Não é redigido não, Pedro. Tem lá um nome, né? Depois vem na minha cabeça. Depois vem na minha cabeça, pode ficar tranquilo. É claro que é redigido, né? Eu vou transcodificar do áudio, vou ter um perito que vai fazer vai colocar tudo dentro no papel e tal, mas tem um nome que eles operam com isso. Ora, então, o que é de fundamental aqui? Tudo que eu tenho são linguagens que falam sobre aqueles fatos, entendeu? Tudo que eu tenho é isso. Eu tenho uma linguagem acerca de um fato, uma linguagem acerca de uma outra linguagem, não é? A testemunha ocular, beleza, ela viu, ela vai contar o que viu. E por que é assim, professor? Por que precisa ser assim a prova? Porque, olha só, o juiz ele tem que cumprir o seu dever de prova também, não é? Então, a regra mais básica da racionalidade discursiva, a regra mais básica da racionalidade é o dever de prova, né? Então, se eu afirmo, nem tudo vai ser questionado, mas tudo é questionável. Então, quando eu faço uma afirmação, eu tenho que ter o dever de provar aquela afirmação. Se o juiz pudesse dizer assim: ah, não, eu recebi uma revelação de que os fatos se passaram dessa maneira, nós estávamos perdidos, porque eu não teria nenhum modo de controlar o que o juiz está falando, né? Esse é o problema de você conviver com uma pessoa louca. A pessoa louca, ela não acha que ela tem que dar fundamento para as coisas dela. Então, ela vê um negócio, constrói uma versão impressionante sobre o negócio e depois ela fica operando com a versão, ao invés de ficar operando com a realidade. Então, ela diz que foi, você diz que não foi e fica nessa. Ela não tem a obrigação, ela não se sente obrigada a cumprir o seu dever de prova. Ora, se não é assim, o discurso fica completamente irracional. Fica um quero porque quero, é isso. Entendeu? É uma questão de irracionalidade completa, irracionalidade discursiva completa. É disso que a gente está falando. Tá bom? Então, quando eu estava aí no seu lugar, eu falo tudo isso porque quando eu estava aí no seu lugar, no primeiro ano de direito, para mim era muito frustrante, né? Os professores faziam para provocar, eu acho. Eles diziam assim: o que importa é o que parece, não é o que é. Para com isso. O que vale é a verdade formal, não é a verdade material, não é o que realmente aconteceu, mas é o que está dentro do processo. Se não está nos autos, não está no mundo. Eu ficava falando, porra, mas caralho. Pensava assim, poxa, mas que chato, né? Você vai dizer que não importa a realidade, importa a aparência, velho? Né? Isso me causava até uma certa repulsa. Eu fiquei pensando se eu continuava estudando direito nessas fases, né? Porque eu dizia assim, ora, o que importa é a realidade, cara. Se o juiz souber da realidade, ele deve julgar conforme a realidade, não conforme a prova dos autos, né? Olha só, vejam os senhores. Se ele fizesse assim, a gente não teria como controlar a racionalidade do discurso dele, né? Porque ele diz, não, eu sei que foi assim, então é assim. Não, né? Ele está obrigado a fundamentar o que foi de acordo com a prova dos autos. Então, se ele viu o fato, por exemplo, ele não pode decidir conforme o que ele viu, ele tem que decidir conforme a prova dos autos. Ah, professor, mas e se a prova dos autos estiver mal construída, tal? Muito bem, se ele não se declarou suspeito de julgar o fato ainda, porque ele já era testemunha ocular, então ele deverá julgar, se declarar agora. Ele deve
se dar por impedido de decidir esse processo e servir como testemunha, se quiser, né, no outro processo. Se quiser, não deveria, né? Deveria ser. Ah, não, assisti o homicídio, eu sei como foi, então não vou decidi-lo. Seria a testemunha dele. E aí o juiz vai fazer a análise dessa testemunha, dessa prova testemunhal, em frente às outras provas todas, né? Todas as outras provas. Eu me lembro agora eu estou me lembrando que foi nessa sala que certa vez a gente conversou, né? Sobre a questão da prova histórica. A prova histórica é exatamente o que se tem dentro do direito. Né? Em primeiro lugar, eu faço uma análise do discurso da testemunha, ou do documento, ou do que seja. Ou seja, a testemunha ela é congruente consigo própria ou ela entra em contradição? Não, existem contradições lá na testemunha. Então, não posso dar crédito para ela. Né? Muito bem. Aí eu faço uma crítica. Né? A testemunha do autor, por exemplo, é congruente com as outras testemunhas do autor, né? Com os documentos que estão trazidos aos autos, e com base nisso, então, o juiz vai montando a sua versão do que realmente aconteceu. É isso. Né? Mas ele julga a verdade do que aquela testemunha está dizendo, né? Se a testemunha é crível ou não, de acordo com as outras provas do processo, de acordo com o conjunto probatório. Então, você faz uma crítica dessa prova produzida. Né? E aí você faz finalmente uma meta-crítica e contrapõe aqueles documentos, aquelas testemunhas do autor com os documentos e testemunhas do outro autor, decide então qual é a versão mais verossímil do fato. Mas não é o evento mesmo, não é do evento que a gente está falando, a gente está falando do fato. E o fato é o seu relato em linguagem jurídica, não tem jeito, o fato jurídico é um fato relatado em linguagem. Isso para mim foi chocante por muito tempo, mas é assim, vai fazer o quê? Então eu tenho a melhor versão, a mais verossímil versão dos fatos, é a versão que vai prevalecer, não tem outra coisa para prevalecer, essa é a real. Você entendeu? Então, assim é que o juiz vai coletar as provas, né? E com base nessa coleta dessas provas, ele vai julgar o processo. Ele vai, então, dizer que o fato foi assim. Não sei. Não é? A versão mais verossímil do fato, diante das provas dos autos, parece ser essa. Essa é a realidade. Tá? Porque o fato histórico, ele mesmo, não dá mais para ser acessado. Está no passado, não se repete. É diferente de uma prova física. Você fala assim, tem a lei da gravidade. O cara fala, não tem, tem. E vou dizer mais, a razão da queda é tal. O cara fala, não é. Não sei. Então, vamos lá. Pega um laboratório e reproduz o mesmo experimento, dá na mesma situação. Porque não é um fato histórico, né? Dá para você reproduzir em laboratório. A prova histórica, não. É obtida dessa forma, como é no direito, como é na religião, como é na própria história. Não é? É isso. Agora, aí ele vai pegar essa versão mais verossímil, mais crível dos fatos, e a essa versão ele vai aplicar a lei, as normas, e, portanto, ele vai chegar às consequências jurídicas devidas à condenação que ele vai estabelecer na sentença. Ele vai estabelecer como se fosse consequência dessa aplicação da lei sobre o fato. Ou seja, seus professores aí falaram para os senhores de uma subsunção do fato à norma, né? Não é do fato mesmo, o evento, a norma mesma, o livro. É do conceito do fato, o conceito que você conseguiu extrair do fato, relatado em linguagem, da versão do fato, ao conteúdo que você conseguiu extrair da norma, a significação da norma. Não é uma operação lógica, velho. Você cria o seu cabedal teórico, jurídico, cria as significações normativas dentro da sua cabeça. Então, aí você tem um conceito de norma na sua cabeça, você tem um conceito de fato, que, segundo a versão prevalente, e aí você vai fazer a aplicação do direito. Agora, esse processo já é subjetivo demais. Se eu, pelo menos, não vinculasse o juiz às provas dos autos, né, estava perdido. Por isso que vale o princípio da verdade formal.
né? A verdade que está nos autos e não da verdade material. Ah, por mais que eu pense, não, eu tenho que ter a prova. Né? E aí, já que eu tenho que ter a prova, um elemento extrínseco, né? E não intrínseco ao fato, como a forma, um elemento extrínseco, referido à possibilidade de reconhecimento da existência do fato. Né? Se eu tenho a prova, aí eu vou aplicar a norma e tal. Né? Mas se eu não condicionasse o juiz, pelo menos a fazer isso, eu estava perdido, absolutamente perdido. Muito bem. E como é que essa prova é apreciada? É o princípio da livre apreciação das provas. O juiz é que vai valorar cada prova, vai dar mais valor a uma testemunha do que outro, pode valorar uma testemunha mais do que um documento, porque ele pode suspeitar do documento. Né? No direito civil, é muito frequente, perdão, no direito penal é muito frequente que ele desconsidere confissões. No direito civil, a confissão já é uma prova muito robusta, é difícil de você desconsiderar, porque a não ser quando é uma questão de interesse de terceiro. Mas, basicamente, quais são os meios de prova admitidos em direito? Eu posso ter uma gravação, eu posso ter um documento fotográfico, eu posso ter um documento escrito, eu posso ter uma testemunha? Pode, pode. Fundamental, em primeiro lugar, é que a prova não seja ilícita, né? Que ela não seja contrária à lei, à ordem pública, aos bons costumes, nem obtida por meios ilícitos. Não é verdade? Isso é muito importante. A prova não pode ser obtida por meios ilícitos também. Então, se eu e a Maíra nós temos uma comunicação via WhatsApp e nessa comunicação a gente fala sobre qualquer coisa, alguém que viola essa comunicação vai dizer assim: ah, mas os prints de WhatsApp são ilícitos? Não, não são. Né? Mas a violação das comunicações é ilícito, sim. Vocês entenderam? Né? Então, o primeiro requisito, na verdade, é que a prova seja lícita, que ela não seja contrária à lei, à ordem pública e aos bons costumes, nem obtida por meios ilícitos. Se a prova é lícita, então, né, o juiz vai passar um exame, né, porque aí existe o princípio da ampla defesa, o princípio do contraditório, né? Cada um tem que ter o direito de se defender da melhor maneira que achar possível. Então é difícil para o juiz indeferir uma prova, é difícil, né? Mas ele tem que fazer, se é ilegal ele tem que fazer. E, em segundo lugar, vem um outro julgamento, né? Que ele não pode permitir a prova. A prova tem que ser sobre fatos pertinentes e fatos relevantes ao julgamento do processo. Não é? Tem que ser pertinente e tem que ser relevante. Se tivesse juízo de pertinência, aquele juiz lá de Santa Catarina não tinha passado aquela vergonha que ele passou. Eu não estou falando da tese jurídica, se o rapaz tinha que ser condenado ou não, mas quem assistiu o filme da audiência virtual viu a violência, a virulência com que a moça foi tratada em razão de fotos sensuais. Né? Não era um pornô nem nada. O camarada chegou a falar que ela estava em posição genital, um negócio desse. Pera lá, mas assim, o que a foto que a menina tem no Insta tem que ver com o evento em si? Né? Essa coisa de você ficar julgando a vítima na vida sexual pregressa da vítima nos crimes de estupro, por exemplo, isso ou é o cúmulo do machismo ou é o cúmulo da falta de julgamento de pertinência e de relevância. Já não é pertinente a prova, porque não se refere ao fato mesmo. E o fato que está sendo demonstrado é o estupro. Tudo bem. Agora, se pertinente fosse, também não seria relevante. Não é? Porque se a moça se expunha ou não de uma maneira extravagante, o que isso pode apontar para o fato do indivíduo achar que ela está disposta, mas o que isso
o que já não é uma ilação razoável, né? Mas que se isso você achar, não, pode ser relevante, porque o indivíduo pode ter entendido a predisposição dela e tal, com base em algumas declarações, né? Ela tinha falado, quero esse boy, coisa e tal, não sei o quê. Tá, beleza, mas assim, é, ainda que você considere pertinente, qual que é a relevância, né? Em relação ao cometimento do ato. Você pode achar que existe uma predisposição, mas você não pode levar essa predisposição até o final. Então, as provas, e isso vale para todo o processo, não só para o processo civil, elas têm que ser pertinentes e relevantes. Lícitas, pertinentes e relevantes. Dentro desse critério, né, dentro dessa toada, licitude, pertinência e relevância, os juízes podem decidir como quiserem. Como quiserem. Tá beleza? Não tem uma regra fixa. Eu vou fazer um compartilhamento aqui só para te mostrar a aula, né? E você saber o que você vai ter que estudar. Eu não abri a aula, não é possível. Deixa eu abrir aqui. Essa última aula que não foi aos senhores ainda irá, tá? Não foi porque não ia, né? E a gente apenas está tendo a oportunidade de ir. Abriu às 7, às 6 mesmo aqui, não é aqui. Pronto. Ora, nessa aula sobre forma e prova, olha só, a gente vai te mostrar algumas questões sobre a forma, né? Que ela já vinha sendo tratada no artigo 104, no artigo 107, né? A gente fala de dois tipos de negócios formais, né? Vai falar dos tipos de forma e tal, e vai falar desses dois tipos de negócios formais aqui, que são muito importantes para nós entendermos, né? O negócio jurídico é ad solenitatem, é formal pela solenidade, e aí ele determina a prova, né? Do tipo seguinte: o negócio jurídico tem que ser feito mediante escritura pública. Então, só pode ser provado o negócio por escritura pública, naturalmente, né? Ou ele pode ser feito, pode ser um negócio formal ad probationem, né? Pode ser formal pela prova, né? E esse negócio jurídico formal pela prova é o seguinte: é a prova, né, que não é elemento essencial do negócio jurídico, mas acaba sendo em alguns momentos, né, quando condiciona a sua forma. O artigo 227 do Código Civil Brasileiro aí citado, confere lá para mim, Daniel. Alguém confere aí se ele está em vigor ainda, que eu não abri o código aqui, eu abri. Deixa eu ver. Deixa eu abrir. Professor, qual é o artigo mesmo? 227. Já abri aqui, Daniel. Pode ficar tranquilo. 227. Olha só. O meu computador está um pequeno problema de lentidão, é impressionante. Está lá, né? Vamos ver se ele ainda está em vigor. Foi revogado. Muito bem. Olha, dizia o artigo 227, ainda bem que eu lembrei, né? Dizia o artigo 227 que o negócio jurídico superior a 10 salários mínimos dependia de um início de forma escrita, que ele não podia ser pela forma não escrita, tinha que ter pelo menos o início de forma escrita. Nesse sentido, o artigo 227, né, era um negócio jurídico ad probationem, formal ad probationem. Como ele só podia ser provado por escrito, então ele deveria também ser celebrado por escrito. Tá beleza? Então, essa é a única situação no negócio jurídico formal ad probationem que a prova condiciona a forma, acaba sendo internalizada, né? Mas não é bem também, não é precisamente assim. Por que que não é assim, professor? Porque pensa só, bonitões, fala a verdade. A menor parte dos negócios jurídicos é que vão para serem decididos pela justiça. A maior parte, a grande imensa maioria, são decididos pela justiça. Então, mesmo em vigor o artigo 227, mesmo que em vigor, né, que os negócios
superiores a 10 salários mínimos dependessem de início de forma escrita, e eu combinasse com o Daniel, Daniel, você me empresta aí 22 mil reais, o Daniel fala, pô, para o senhor eu empresto, professor. Então vamos lá, fala, o que você quer que... Não, professor, está aqui, ó, toma aqui os 22 mil, estava com ele no bolso mesmo, e porque eu ia beber hoje, está aqui, 22 mil. E fica à vontade. Depois o senhor me paga, né? Daqui a 30 dias, tal, a gente combinou só na boca. Olha, do ponto de vista da prova, esse negócio não poderia ser provado, porque não tem esse início de prova escrita, né? Se ele tivesse ido ao caixa eletrônico e feito o cheque, um início de prova escrita já teria, não é? E feito o saque, né? Agora, esse negócio seria válido, ainda assim seria válido, porque seria existente, ele poderia não ter como provar, né? Então as pessoas dizem assim, professor, existe forma condicionada pela prova? Existe, né? Mas nessas condições limitadíssimas, tá beleza? E aí a gente vai estudar com os senhores aqui, ó, basicamente o 212 do Código Civil é importante, tá? Do 212 em diante do Código Civil, você vai tratar da prova, tá? Eu vou pedir para você para a semana que vem para fazer uma leitura desses artigos aqui, tá? O 212 diz, ó, salvo o negócio que se impõe forma especial, se tem forma especial tem que ser provado daquela forma, né? O fato jurídico pode ser provado mediante confissão, documento, testemunha, presunção, perícia e qualquer outro meio que seja lícito, né? E que não seja obtido por meio ilícito. Uma prova lícita obtida por meio ilícito não vale. Professor, os contratos, né, que eu celebrei com o cara, eu perdi, mas eu sei que ele tem lá a cópia dos contratos no escritório dele. Então, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou contratar um cara para ir lá pegar os contratos. Muito bem. Se ele conseguir provar que foi assim, essa prova também não pode ser aceita. Tá bom? A gente vai discutir na semana que vem esses meios aqui, mas a gente não vai discutir cada um desses meios, porque aí eu vou deixar mesmo para o Marco, né, ou para o Sérgio, seus professores de processo, eles vão tratar disso com vocês, né? A gente não vai discutir a confissão, o documento, a testemunha, né? A testemunha tem testemunhas impedidas, né? Tem testemunhas suspeitas, né? Presunção a gente até pode falar um pouco para vocês, e perícia também não vou, né, falar de prova pericial. A gente vai te dar algumas nuances, algumas ideias, tá bom? A parte geral do nosso Código Civil, bonitões, termina lá, ó. Né? Vejam, senhores. Olha lá, ó, 232. Termina a parte geral do nosso Código Civil. O senhor nem notou, mas o senhor estudou nesse ano, não é? Foram pouquíssimos artigos que a gente não leu textualmente, mas durante esse ano você estudou esses 232 artigos do Código Civil. Olha só que delícia. Tá? Leiam esses aí, esses 20, tá bom? E aí a gente conversa na semana que vem sobre as suas dúvidas acerca deles. Tá beleza? Alguma dúvida? Gabriel, alguma dúvida, Gabriel? Não? Beleza. Bonitona, alguma dúvida? Não? Então tá bom. Obrigado, gente. Boa noite. Fiquem com Deus, tá? Valeu, Felipe. Fica com Deus. Até mais. Vou desligar aqui para a gravação ficar boa. Valeu. Até a próxima. Até quinta.